Nós aqui estamos a celebrar o bicentenário do FMU. Se calhar, se nos olharmos para estes últimos 2 séculos, a prática da medicina certamente, mas o ensino da medicina evoluiu imenso. Esta aposta da burguesia e da elite da cidade no ensino, começamos a ver então nos finais do século XVIII, vai ser muito reforçada, claro, agora no início do século XIX, com a Real Escola de Cirurgia. Há uma história da assistência médica que precede a Faculdade de Medicina. Onde é que a situaria? Sejam bem-vindos ao episódio do Bicentenário do Saúde, Conversas e Caminhos. Hoje, nem de propósito, o nosso convidado é o Joel Cleto, é natural do Porto, onde nasceu em 1965. Licenciou-se em História e obteve um mestrado em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tendo também realizado estudos de pós-graduação em França e em Espanha. Entre 1987 e 2014 desempenhou funções na Câmara Municipal de Matosinhos, onde foi chefe da Divisão da Cultura e Museus, dirigiu o Museu da Quinta de Santiago e coordenou o Gabinete Municipal de Arqueologia e História. Destaca-se ainda pela sua participação em escavações arqueológicas em diversos sítios do norte de Portugal, como o Castro de Guifões e a Serra da Aboboreira. Desde 2006 é autor e apresentador do programa Caminhos da História, transmitido semanalmente no Porto Canal, dedicado à divulgação da história e do património cultural. Este trabalho foi reconhecido com prémios da Associação Portuguesa de Museologia e nomeações da Sociedade Portuguesa de Autores. É autor de mais de uma dezena de livros e numerosos ensaios e estudos de investigação, colaborando regularmente com publicações como o Tripeiro e História, Jornal Notícias. Além disso, é membro do Conselho Municipal de Cultura do Porto e da Comissão de Toponímia da mesma cidade. Pelo seu contributo na divulgação da história do património, foi distinguido com a Medalha Municipal de Mérito, grau ouro pelas Câmaras Municipais do Porto e de Matosinhos. Joel, depois de tantos anos a desenterrar pedras e memórias, diga-nos, há algum sítio no Porto onde ainda tropece num qualquer instrumento de um cirurgião barbeiro ou um esboço esquecido de uma aula de anatomia? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Felizmente estou permanentemente a tropeçar na cidade em vestígios relevantes do passado. E para um arqueólogo, o vestígio relevante não é necessariamente a Torre dos Clérigos, e pode ser muito bem uma antiga navalha de um barbeiro cirurgião, porque a história, o dia-a-dia das comunidades é feito muito mais do que dos monumentos excepcionais, é feito muito mais, de facto, daquilo que marca o dia-a-dia das populações. E as questões da saúde, enfim, desde sempre que marcam a humanidade. Aliás, existe conta-se uma história de uma famosa antropóloga norte-americana, Margaret Mead, que um dia a Escola Americana de Arqueologia anda muito associada à antropologia. E um aluno uma vez perguntou-lhe: professor, mas afinal o homem, exatamente quando é que nasce? Quando é que... É quando passa a dominar o fogo? É quando começou a talhar os bifaces? Quando é que podemos, enfim, dizer que deixámos de estar perante um hominídeo e estamos perante o homem? É quando surgiu o Sapiens Sapiens, ou o Neandertal também já é homem, mas quando? E a Margaret Mead pegou num osso e disse: é aqui, é neste momento que nasce o homem. O que é que tinha aquele osso? Um osso, enfim, ligado à anca, tinha tido uma grande fratura, estava consolidado, não é? O que significa que durante muito tempo alguém tratou daquele membro da comunidade, o tratou, o velou por ele, não é? Esta é a centelha da humanidade, porque todos nós conhecemos, obviamente, espécies, praticamente todas, em que, se for necessário, os progenitores se sacrificam pelas crias. Mas aqui estamos a falar de outra coisa, estamos a falar de alguém que teve um acidente e alguém ficou para trás. E alguém ficou para trás, ou ficou ali a tratar e a garantir que
que esse elemento iria sobreviver. E, portanto, estas questões da saúde, se calhar, é a tal centelha, não é? Que nos introduz na humanidade esta capacidade de preocupar-nos, tratar, cuidar, sarar o início da próximo. civilização, digamos assim. Nós aqui estamos, obviamente, a celebrar o bicentenário da FMUP, e se calhar, se nos olharmos para estes últimos 2 séculos, a prática da medicina, certamente, mas o ensino da medicina evoluiu imenso. Como é que era formar médicos no século XIX, comparado com os dias de hoje? Que grandes mudanças é que nós identificamos em Portugal e principalmente aqui no Porto também, nessa formação, na maneira como se ensina, na relação que existia entre o professor e o aluno, por exemplo? Seguramente que as coisas se modificaram muito, e tem a ver com o próprio desenvolvimento da ciência. Embora, curiosamente, há algumas coisas que não mudaram assim tanto. O currículo inicial em 1825, o curso tinha 5 anos e, portanto, enfim, agora havia cadeiras, por exemplo, o primeiro ano, não sei se em 1825, mas alguns anos depois, o primeiro ano era só uma cadeira, uma grande cadeira que era anatomia. Este ano estamos a comemorar também os 200 anos do Camilo Castelo Branco, que foi aluno de medicina e que fez o primeiro ano. Muitas vezes as pessoas só se surpreendem. Fez o primeiro ano, só fez uma cadeira. Sim, era a cadeira de anatomia que, enfim, dominava todo o primeiro ano. O segundo ano, enfim, é que já não foi muito brilhante, chumbou por faltas, porque entretanto, enfim... E outros a fazer. Outros a fazer na cidade e toda essa vida boémia. Mas sim, as coisas felizmente mudaram muito noutras áreas, nomeadamente do ponto de vista pedagógico, embora também seja verdade que ao longo destes 200 anos, outra das grandes características da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, na altura Real Escola de Cirurgia, mais tarde a Escola Médico-Cirúrgica do Porto, também se tem apautado sempre pela presença de grandes pedagogos e a capacidade pedagógica pode e faz toda a diferença. E acho que essa é também uma das linhas de força desta faculdade, é ter tido sempre grandes pedagogos, enfim, formando os novos médicos. Agora, claro que as metodologias, enfim, felizmente, está sempre a alterar, o que significa que a medicina está em permanente evolução e encontrando novos métodos para, enfim, para resolver os desafios e os problemas. Quem sou eu para vos estar aqui a falar de como o nosso prémio Nobel, o Egas Muniz, em parte vence o Nobel com metodologias que hoje, enfim, obviamente muito postas em causa. Portanto, mas na época é uma enorme conquista, é um enorme desenvolvimento. Mas pensarmos um bocadinho a história pensamos a história da medicina implica pensar, ou a história da Faculdade de Medicina e do ensino médico no Porto implica pensar a assistência médica na cidade. Há uma história da assistência médica que precede a Faculdade de Medicina. Onde é que a situaria no Hospital de Santo António, na botica do Hospital Real? Sim. É uma longa história da assistência médica na cidade. Eu faria recuá-la ainda mais para trás. Podemos quase que fazê-la recuar ao século XIII e mesmo antes, nos hospitais, dos conventos, como dos franciscanos ou dos dominicanos, ou nos hospitais das múltiplas confrarias que existiam no Porto medieval. Sendo que hospitais na época temos que entender como os lugares onde se dava hospitalidade. É muito interessante porque quer estas ordens mendicantes que a partir do século XIII se começam a instalar nas cidades, e o Porto não é exceção, quer estas confrarias tinham esse objetivo
de assistência ao próximo, assistência ao viajante, assistência ao peregrino, enfim, criando espaços onde se dava hospitalidade. E estamos a falar de hospitais que tinham, no máximo, meia dúzia de camas. Mas o que é interessante é que desde muito cedo estes lugares, enfim, de apoio ao próximo, vão-se caracterizar também, em alguns casos até têm as regras redigidas, estipuladas, onde garantiam que, com uma grande periodicidade, em alguns casos podia ser quase diária, um médico passava pelo albergue hospital para certificar de que aqueles que se recolhiam no hospital tinham ali uma assistência, porque muitos vinham doentes, vinham feridos, e começamos então a assistir a estes hospedarias, hospitais, a começarem cada vez mais a terem também esta função de assistência médica. Não é? Algumas ordens religiosas vão desenvolver isto muito mais, não é? Como é o caso dos franciscanos, ou aqui no Porto, quer dizer, em boa verdade não é no Porto, mas era às portas do Porto, nós temos desde o século XII uma ordem religiosa militar que se especializou muito nestas questões da assistência hospitalar e com a presença no hospital de físicos e de boticários. Estou a falar da Ordem dos Cavaleiros São João de Jerusalém, do hospital, que conhecemos também muitas vezes como os hospitalários, e cuja primeira grande sede em Portugal é, de facto, Lessa de Balio. Mais tarde irão mudar para o Crato, e quando falamos da Ordem do Crato, é esta mesma ordem religiosa, que hoje continua a ter um enorme peso nas questões, é a sua grande missão, um grande peso nas questões de assistência hospitalar e particularmente aos peregrinos. Se eu disser que essa ordem é conhecida pelo nome da ilha onde está a sua sede internacional, todos perceberão que estou a falar da Ordem de Malta. E as regras da Ordem de Malta, a Ordem do Hospital, impunha que mais do que uma vez, pelo menos 2 vezes por dia, o físico, portanto era um médico residente, é um frade médico, um monge médico residente no mosteiro, tinha pelo menos 2 vezes por dia que passar pelo hospital na companhia do boticário, a quem indicava quais as ervas, enfim, os preparados que devia fazer para os respectivos viajantes, peregrinos, gente que se acolhia no hospital do mosteiro. E depois havia uma série de outros monges cujo trabalho era em permanência estar no hospital e cuidar daqueles que estavam doentes, chamarmos hoje os enfermeiros. E, portanto, sim, nós podemos recuar à Idade Média, esta visão hospitalar de um cuidado continuado, enfim, e a visita do médico nestes espaços. E como vos dizia, na cidade do Porto, para já não falar então de Lessa de Balio, na cidade do Porto, alguns conventos tinham também esta função, e depois essas pequenas confrarias, as confrarias na Idade Média, enfim, respondiam aqui a um problema social. Estamos longe, muito longe, séculos de distância de começar a surgir o Estado de Previdência, e as confrarias eram associações, nós hoje diríamos, de economia social, instituições cujo grande objetivo era, de facto, o espírito de interajuda. Se um irmão da confraria adoecia, a confraria, enfim, auxiliava-o. Se morria e a viúva e os órfãos ficavam, enfim, em situação precária, a Irmandade auxiliava. E, portanto, tendiam a ser irmandades, confrarias de profissões, a confraria dos sapateiros, a confraria dos mariantes, a confraria disto e daquilo, que depois tinham uma vertente religiosa, que era talvez a mais visível, embora mais importante, fosse a assistência social, e essa assistência, essa função religiosa era, enfim, erguer capelas para culto ao santo padroeiro, ao santo protetor desse ofício. E dentro desta vertente
cristã, católica, de auxílio ao próximo. Então iam criando, muitas vezes anexo a essas capelas, iam criando esses pequenos hospitais. E já que estamos aqui, deixem-me só recordar-vos que uma das confrarias, poderosas confrarias da cidade do Porto, que era a confraria dos homens relacionados com ofícios, que trabalhavam o metal, os anzoleiros, os ferreiros, os caldeireiros, tinham, naquela que é hoje a Rua dos Caldeireiros, sintomaticamente chamava-se a Rua de Ferraria de Cima, têm até os dias de hoje, uma pequenina capela, quem sobe a Rua dos Caldeireiros, do lado direito, uma pequenina capela dedicada a Nossa Senhora da Silva. Nossa Senhora da Silva, uma imagem que ainda hoje podemos observar em lugar de destaque no interior da Catedral do Porto. E tinham também um hospital, um pequeno hospital. Portanto, Rua dos Caldeireiros, lá existe a capela. E porquê é que eu vos estou a falar disso? E porquê é que disse, já que estamos aqui? É porque, curiosamente, os hospitais destas confrarias tinham quase sempre o nome, lá está, do santo que protegia, do santo patrono daquele ofício. E, portanto, podíamos estar à espera que esta confraria dos caldeireiros, anzoleiros, ferreiros, fosse o de Nossa Senhora da Silva. Não. O hospital, que durou séculos, chamava-se Hospital de São João Batista. Foi o primeiro. Exatamente. Este não é o primeiro Hospital de São João na cidade de Porto. Tivemos esse em plena Rua dos Caldeireiros durante alguns séculos. Quando chegamos a 1500, quando o rei Dom Manuel, 1499, 1500, quando na sequência do apelo do rei para que os homens bons, entenda-se, os homens têm capacidade financeira nas vilas e cidades do reino, para, à semelhança que tinha acontecido no ano anterior em Lisboa, criar as misericórdias. No caso do Porto, o rei impõe que todos esses pequeninos hospitais que existiam na cidade, porque um dos objetivos, uma das obras das misericórdias vai ser tratar dos doentes, não é? Vestir os nus, dar de comer a quem tem fome, tratar dos presos, enfim, as chamadas obras das misericórdias, e uma delas é assistir os doentes. Aliás, ao longo de todos estes séculos, até hoje, aquilo onde as misericórdias do país mais gastam dinheiro é exatamente na assistência médica e hospitalar. E só depois, num segundo nível, a assistência aos presos. Mas dizia eu que com a criação da Misericórdia do Porto, 1499, o rei, Dom Manuel, impõe que todos esses pequeninos hospitais que existiam na cidade fiquem agora todos debaixo da tutela da Misericórdia do Porto. Houve algumas instituições que resistiram. Estou-me a lembrar que existia no sítio onde hoje temos a Rua Mouzinho da Silveira, que é uma construção do século XIX, que veio cobrir o Rio de Vila, que descia por ali, e nas margens do Rio de Vila existia um pequenino hospital, dos mais antigos, de São Crispim e São Crispiniano, que era a confraria dos sapateiros. Os sapateiros eram artífices muito considerados na Idade Média. E eles tiveram, enfim, a força suficiente para conseguir que o seu pequenino hospital continuasse independente e não ficasse sob da misericórdia. Mas a misericórdia, a partir daí, vai passar a ter um papel importantíssimo na história da assistência médica e hospitalar no Porto, porque vai muito rapidamente, enfim, abdicar de todos esses pequeninos hospitais e pegar naquele que era o grande hospital, continuava a ser muito pequeno, que existia no Porto, que era o Hospital Albergue, tinha mesmo esta designação, Hospital Albergue, de Rocamadour. E agora, com estas novas responsabilidades, a Misericórdia vai claramente investir no Hospital de Rocamadour para torná-lo, enfim, num espaço mais apetrechado e não uma coisa tão dispersa nos pequeninos hospitais. Eu acho que a maior parte das pessoas saberá onde é que ficava o Hospital Rocamadour, mas ficava ali mais ou menos, houve aqui algumas pequenas transformações urbanísticas, mas entre aquilo que é hoje a Rua das Flores e a subida para o Largo dos Lóios para a Rua dos Caldeireiros. Aliás, esse Hospital de Rocamadour vai, alguns anos depois, crescer ainda mais, porque um importante religioso vai deixar à Misericórdia bastante dinheiro.
chamava-se Dom Lopo, e é com a fortuna deixada por Dom Lopo à Misericórdia que esta agora vai ampliar ainda mais esse antigo hospital de Roque Amador, e até 1800, até que a Misericórdia constrói o Hospital de Santo António, o Hospital de Roque Amador vai passar a ser agora o maior hospital da cidade, mas mudou de nome. E, enfim, em homenagem a esse religioso, passa a ser o Hospital Dom Lopo, durante séculos, uma referência, obviamente, na cidade e na região. E ainda hoje, quando subimos exatamente essa rua, a partir da Rua das Flores, e que nos leva para a Rua dos Caldeireiros, do lado esquerdo encontramos um grande portão, enfim, com referência a uma casa comercial que está alojada por trás desse portão, e desafio-os a passarem por lá, eles não se importam, e entrarem nesse estabelecimento comercial de vestuário, de roupa, vestidos de noiva, roupas de gala, e se entrarem lá vão ficar surpreendidos com a arquitetura do estabelecimento, porque afinal estamos a falar do interior daquele que durante séculos foi o maior hospital da cidade. Passa a publicidade, esse estabelecimento chama-se Dom Lopo. E há muita gente que por aí que veste, e até patrocinado por programas de televisão, fulano tal vestido por Dom Lopo. E estão longe de imaginar que resulta do nome do antigo hospital da cidade do Porto. Imagino que na altura depois do cerco do Porto e na Guerra Civil, que isso tenha causado também uma revolução, digamos, ou um crescimento da assistência e do tipo de assistência, tendo em conta as epidemias e até uma coisa interessante, se calhar, que foi o desenvolvimento dos cemitérios. Como é que isso mudou? Como é que a Guerra Civil foi? Qual é que foi o impacto que teve também na assistência e também na formação? Bom, quando falamos da Guerra Civil, do cerco do Porto, que importa recordar, está injustamente muito esquecido. O cerco do Porto, entre o desembarque das tropas de Dom Pedro, dá-se a 8 de julho de 1832. O exército entra no dia seguinte no Porto, a 9 de julho. Já agora, parte do exército acampa no Carvalhido, é por isso que o Carvalhido se chama Praça do Exército Libertador, e depois entram no dia seguinte, ainda não há Rua do Oliveira Monteiro, e entram no Porto subindo para a Ramada Alta e descendo para a Sudofeita, e por isso é que essa rua se chama Rua 9 de Julho. Mas entre 9 de julho, então, de 1832 e 18 de agosto de 1833, estamos a falar de 13 meses, durante os quais, de facto, Dom Pedro IV e os seus cerca de 8.000 homens ficam cercados na cidade, mas é um momento decisivo da Guerra Civil, que vai opor os liberais e os absolutistas e que garante definitivamente o triunfo entre nós de um regime constitucional e parlamentar. Portanto, um país moderno, assente numa Constituição e num Parlamento. E, infelizmente, eu acho que se esqueceu muito esse momento decisivo na história de Portugal contemporâneo. E foram 13 meses terríveis. A cidade é, de facto, todos os dias atacada. Importa dizer que estão 8.000 na cidade, estão cercados por mais de 40.000 homens de Dom Miguel, e a verdade é que o Dom Pedro resiste porque, em boa verdade, não são 8.000. São 8.000 mais uma grande parte da cidade que se junta a Dom Pedro, e que por isso garante que 13 meses depois, não só Dom Miguel não consegue conquistar a cidade, como pelo contrário, o Porto rompe o cerco. E, enfim, Dom Miguel ainda andará aí durante alguns meses, mas depois acabará por assinar a Convenção de Évora-Monte, partir para o exílio. Definitivamente o regime constitucional triunfara em Portugal, o que vai ter depois consequências, nomeadamente na criação da escola, da Real Escola de Cirurgia do Porto. Mas, de facto, durante esses 13 meses a cidade é todos os dias atacada, bombardeada, como está cercada, há dificuldades de abastecimento, há fome, a população está subnutrida, proliferam facilmente as doenças, há surtos pestíferos, uma enorme mortandade. Ainda não há, de facto, nessa altura cemitérios, vão aparecer depois, mas para termos uma ideia, as sepulturas eram feitas no interior das igrejas, e as igrejas da cidade, na altura, já não têm capacidade de receber mais mortos, começam a ser enterrados no adro das igrejas.
É nesta altura também que a Ordem da Lapa consegue autorização para algo que já queria há algum tempo, que é a construção de um cemitério, aquele que será o primeiro cemitério na cidade do Porto. Bom, o primeiro cemitério para portugueses, porque, em boa verdade, os protestantes ingleses tinham há já algum tempo o seu cemitério, mas por trás de altos muros para não ferir as suscetibilidades dos católicos portuenses. Mas o ser, todo este cenário terrível, teve obviamente grandes consequências do ponto de vista de feridos, mortos. Os liberais vão criar vários hospitais de sangue, aproveitando, nomeadamente, edifícios de alguma aristocracia absolutista, miguelista, que tinha saído da cidade. Estão a lembrar do Palacete dos Guedes, é hoje um belíssimo hotel ali em frente ao Teatro Nacional São João, e que durante aqueles muitos meses era o hospital para onde os soldados que eram feridos tinham ali os primeiros tratamentos. Foi ali que, sem anestesia, foi cerrado literalmente o braço de Sada Bandeira. Enfim, muita outra gente que era tratado nesses hospitais de sangue. Também se aproveitam alguns dos conventos, porque, tendo em conta a fama anticlerical dos liberais, que de facto, tendo triunfado depois desta guerra civil, vão logo no ano seguinte, em 34, extinguir as ordens religiosas em Portugal. Mas logo em 1832, quando o exército de Dom Pedro entra na cidade, grande parte dos monges e frades tinham fugido e, portanto, os mosteiros e conventos estão vazios e vão ser aproveitados pelo exército de Dom Pedro para lá instalar os seus homens e outros serviços, incluindo também hospitais de sangue. Depois, o triunfo do regime liberal vai, com efeito, trazer grandes implicações no ensino e também em várias políticas sanitárias que têm implicações, obviamente, nas questões médicas e de saúde na cidade. Aliás, quando nós pensamos nas guerras liberais, é engraçado, eu ainda ontem lia aqui no livro na história do ensino médico do Maximiliano Lemos, ele dizia que 31, 32 foi um ano calamitoso, as palavras são dele, foi um ano calamitoso em que, dizia ele, não há registro de atividade na escola médica claro. do Porto, na altura, ou melhor, na Real, a Escola Cirúrgica, Escola de Cirurgia do Porto. Mas pensando até nesta, indo um bocadinho mais atrás, à criação, à fundação daquilo que virá a ser depois a professora da Faculdade de Medicina. Portanto, ela é criada por um decreto que é publicado em 25 de junho de 1825. Mas, curiosamente, as primeiras escolas médicas do Império, fora digamos, daquilo que era a escola da Universidade de Coimbra, surgem quando a família real foge para o Brasil. Imediatamente após a chegada de Dom João VI ao Brasil, em 1808, é criada a Escola de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. Portanto, são essas as duas primeiras escolas médicas do mundo lusófono, portanto, além da escola que existia na Universidade de Coimbra. E então depois, com o regresso, então dá-se a criação destas duas faculdades, destas duas escolas cirúrgicas do Porto e de Lisboa. Podemos entender essa criação dessas escolas como enquadradas de alguma forma pelo ímpeto reformista que tomou de assalto o país. Tivemos, antes do regresso da família real, tivemos a Revolução Liberal de 1820, claro. Depois regressa a família real em 1821 e em 25 temos a criação das escolas de cirurgia do Porto de Lisboa. Isso faz parte pode ser explicado apenas pelo contexto histórico reformista da época, liberal, ou temos que encontrar justificação apenas na história do velho... da pessoa que tinha o empório do tabaco, não é? Porque também há essa história, há ali uma troca de favores, não é? O que é que terá pesado mais, a história ou o contexto histórico?
Enfim, eu acho que é o contexto histórico. Claro que essa história do cirurgião-mor, Teodoro de Aguiar, que é um homem influente junto do rei Dom João VI e que vai fazer com que quem tem o monopólio do tabaco, pá, não deixa de ser curioso. Não é? A indústria do tabaco que vai ter nos primeiros anos que garantir o pagamento, enfim, a concretização das escolas de cirurgia médicas em Lisboa e no Porto. Enfim, mas essa é a pequena história. Claro que na época, enfim, é fundamental, é preciso dinheiro para criar as escolas médicas e essa estratégia, enfim, de quem tem um monopólio de tabaco ter que pagar anualmente esse dinheiro que vai permitir as escolas é fundamental. Mas só chegamos a essa situação porque há de facto todo um contexto histórico, como dizia, que, enfim, permite que se concretize isto. E sim, o aspecto reformista que resulta do triunfo liberal, mas até antes. Isto é, não podemos esquecer que todo o século XVIII é o século de desenvolvimento, apesar de estarmos no auge do absolutismo, não é? Do ponto de vista político, mas o século XVIII é também o século das luzes, do iluminismo, do desenvolvimento das ciências, e nós temos de facto uma época de déspotas, não é? O poder absoluto no rei e nos seus representantes, mas temos, o caso de Marquês de Pombal no país, ou de João da Almada no Porto, é um bom exemplo disso. Temos déspotas esclarecidos, gente que está a ser obviamente influenciada pelas luzes, pelo desenvolvimento do conhecimento que nos vai chegando também através da enciclopédia e de outras formas também aqui a Portugal, e que vai estar muito por trás também do pensamento social dos liberais e com efeito, enfim, a Revolução Liberal no Porto de 1820, depois o definitivo triunfo do liberalismo a partir do Porto, como vimos há pouco em torno do cerco do Porto, faz com que, enfim, a própria cidade, com esta forte tradição liberal, esteja também, pelo menos alguma da sua elite política, esteja muito receptiva a estas novas visões científicas, e por isso também não admira que uma escola de cirurgia surja logo no Porto em 1825, na sequência do triunfo da Revolução de 1820, do regresso do rei, da primeira Constituição de 1822, onde são também homens do Porto que têm um papel importantíssimo na nossa primeira Constituição, como é o caso de Fernandes Tomás. E também não nos podemos esquecer que o Porto há já algumas décadas que vinha começando a apostar no ensino. O grande colégio que a cidade tinha até Marquês de Pombal era o Colégio dos Jesuítas. Ainda hoje temos, junto da Igreja dos Grilos, que era a antiga igreja e convento jesuítas, ainda hoje o espaço em frente se chama Largo do Colégio, e foi durante séculos a grande instituição de ensino da cidade. Mas o que é que lá se ensinava? Teologia, filosofia, línguas mortas como o latim e o grego, e em boa verdade, embora a partir de determinada altura a cidade fosse apadrinhando o colégio, era a Câmara do Porto que pagava uma boa parte dos salários dos professores, mas não era efetivamente o ensino que a burguesia mercantil do Porto mais gostava. E quando Marquês de Pombal expulsa os jesuítas e termina o colégio, e agora é a Câmara, é a elite, enfim, burguesa do Porto que tem que tomar nas mãos a questão do ensino, e vão criar as aulas essas que depois todas reunidas acabarão por dar origem à Academia Politécnica, que está também na origem mais tarde da Universidade do Porto. Estas aulas são aulas de quê? Já não vão ser aulas de teologia, nem filosofia, nem grego, nem latim. Pelo contrário, vão ser aulas de matemática, contabilidade, cartografia, francês, inglês, ou seja, um ensino muito mais técnico e muito mais ligado àquilo que são os interesses da cidade como grande cidade portuária, mercantil e comercial.
E, portanto, esta aposta da burguesia e da elite da cidade no ensino, que começamos a ver então nos finais do século XVIII, vai ser muito reforçada, claro, agora no início do século XIX, com a escola, com a Real Escola de Cirurgia, portanto, que vem também um bocadinho na sequência desta importância que a cidade está a dar agora ao ensino, diríamos hoje, ao ensino superior, não é? E sim, e depois também informado por estas novas preocupações que os liberais têm ligadas às questões, vindo do iluminismo, às questões sanitárias e higiênicas. O que me conduz, se me permitem, a recabar a resposta que há bocadinho colocava sobre a questão dos cemitérios. Porque, de facto, é este regime liberal, influenciado por todo esse mundo do iluminismo, das luzes e do desenvolvimento científico, que, tendo definitivamente triunfado em 1833, na sequência do Cerco do Porto, que vai agora começar a operar uma série de profundas reformas a todos os níveis, administrativas, legislativas e também nas questões de saúde. Alguns casos são bem conhecidos, como a criação, a proibição da venda de produtos pela rua, vendia-se todos os bens essenciais eram vendidos pelo meio da rua, e agora o regime liberal vai impor a criação dos mercados municipais, para onde vai confinar os vendedores. Entre outras coisas, permite uma maior fiscalização. Não é? Os fiscais agora não têm que andar atrás dos vendedores, sabem que os encontrar ali. Por outro lado, os mercados têm condições, a partir de higiênicas, água, melhor circulação. Portanto, criar boas condições para um controle sanitário do que é vendido. Mas eles fazem mais, são também o regime liberal que, por exemplo, vai passar a desenvolver uma política que só desaparecerá com o Estado Novo, de um acompanhamento das mulheres toleradas, isto é, o acompanhamento, uma inspeção regular das mulheres envolvidas na prostituição. Vão nomear, curiosamente, os primeiros fiscais em torno dos estabelecimentos incomodativos, ou seja, a nossa industrialização, a nossa tardia industrialização está a arrancar, e há consciência que muitas vezes as fábricas são incomodativas, maus cheiros, fumos e tal, e são nomeados os primeiros fiscais para isso. Mas claro que acho que estabelecimento incomodativo é uma grande expressão. É uma grande expressão. E depois, sim, a mais famosa de todas as leis higiênicas sanitárias, que vai ser a proibição do enterramento dentro das igrejas e a criação dos cemitérios. Que, como eu há pouco dizia, a propósito da criação do primeiro cemitério para portugueses no Porto, se por um lado é muito querida por alguma elite, nomeadamente muitos destes burgueses que patrocinaram Dom Pedro e a causa liberal, e vão querer cemitérios, por um lado porque é moderno, mas por outro lado porque é uma forma de afirmação social. Fica de ser agora aqui todo um outro tema, mas reparem, a nobreza tinha as suas capelas dentro das igrejas. Cada uma maior que a anterior. Sim, e portanto, qualquer nobre que morria tinha um lugar especial dentro da igreja. E sim, havia uma hierarquia. As sepulturas mais próximas do altar-mor correspondiam à elite social, e quanto mais vamos descendo na pirâmide social, mais as sepulturas estavam perto da porta da igreja. E por muito poderoso que fosse um burguês, não ia nunca ter um lugar numa dessas capelas dos fundadores, dos padroeiros, dos nobres da terra. E, portanto, a criação dos cemitérios, e nós entramos nos cemitérios históricos, como aqui o da Lapa, ou nas zonas mais históricas do Prado de Repouso, ou da Agramonte, e vemos sumptuosos jazigos, sumptuosos túmulos. Podemos pensar, quem é este túmulo? Alguns com estátuas. Depois chegamos lá e vemos fulano de tal, capitalista, cicrano de tal, negociante. Portanto, é uma forma desta burguesia agora. E vejam como muitos dos jazigos, também tem a ver obviamente com o gosto da época, mas muitos jazigos são neogóticos, ou seja, imitando a arquitetura que os nobres tinham usado e que agora é uma forma de se afirmar. Mas se alguma desta elite de facto está ao lado destas reformas liberais
da criação dos cemitérios. Há depois muitos outros, mesmo também entre gente endinheirada que não quer os cemitérios. E vejam como aqui no Porto, e não só, mas aqui no Porto, alguma desta elite que não quer os cemitérios arranja aqui umas situações intermédias que são as catacumbas, como é o caso de São Francisco. Epá, não estão a ser enterrados na igreja, mas também não estão a ser levados para um cemitério. Ali uma situação de compromisso entre uma coisa e outra. Agora, a criação dos cemitérios, de facto, é uma conquista, enfim, pelo menos aos olhos da época, civilizacional, ligada às questões sanitárias, mas temos que perceber que, e por isso é que houve enorme reação popular, e não só, porque temos que perceber, entender a mentalidade da época, porque de repente dizer a uma pessoa que agora os seus familiares não vão ser enterrados em solo sagrado, mas vão ser enterrados em cemitérios, e é importante explicar que na altura, quando dizemos vão ser enterrados em cemitérios, as pessoas nem sequer sabem o que é cemitérios, porque não havia cemitérios. Portanto, o que sabem é que vão ser enterrados do lado de fora da igreja, num terreno, e não dentro do espaço sagrado. Isso, obviamente, provoca uma enorme resistência. Ainda por cima, porque há aqui uma outra questão que eu acho que muitas vezes nos passa despercebido e que tem a ver com isto. E nós temos, por exemplo, fotografias. Portanto, já há fotografia, nós temos fotografias do interior de igrejas da cidade do Porto, em que vemos que as igrejas eram completamente open space. Isto é, nós hoje entramos numa igreja e vemos bancos ao longo das igrejas, não era assim até a segunda metade do século XIX. Havia algumas pessoas, nomeadamente nobres, enfim, algumas pessoas mais endinheiradas, que tinham uns banquinhos onde se sentavam junto ao altar-mor, mas a generalidade das pessoas ou levavam ou tinham lá pela igreja umas almofadas para se ajoelharem, mas as pessoas estavam em pé dentro das igrejas. E, por outro lado, há bocadinho falávamos disso, as pessoas eram enterradas dependendo, num determinado sítio da igreja, dependendo do seu estatuto social. Mas, tendencialmente, as pessoas de uma determinada família eram sempre sepultadas no mesmo sítio da igreja. E agora reparem, quando as pessoas iam à igreja, estavam em pé, ou quando muitos se ajoelhavam nas almofadas, em que lugar da igreja que as pessoas se posicionavam? Onde estavam sepultados os seus antepassados. Exatamente, no sítio onde estavam sepultados. Portanto, havia aqui... Ir à igreja era também uma forma de se encontrar com os seus mortos. E agora, de repente, vão-lhes dizer que não, agora, para estar com os teus mortos, tens que ir de propósito a um sítio fora da igreja. Deste ponto de vista mental, foi uma grande diferença. E custou bastante ao novo regime liberal. Enfim, é um dos motivos que expleta. Há outros, claro. Mas é um dos motivos que vai explotar, por exemplo, a famosa revolução da Maria da Fonte. Embora aí tenha sido mais um pretexto, porque vemos que a fúria da população nessa revolta se vai manifestar contra os cemitérios. Não, contra a fazenda pública, as repartições onde se pagavam os impostos. Isso é o que efetivamente está mais por trás da revolta da Maria da Fonte. Mas a proibição de enterrar nas igrejas é, digamos, talvez a gota d'água que faz transbordar na época o copo da revolta. E sim, portanto, questões sanitárias marcam também a história da saúde. Mas também nessas histórias, ou nessas pequenas histórias da história, fica um bocadinho evidenciado muito daquilo que nós também podemos encontrar hoje em dia, que é a dificuldade que é reformar, que é mudar, instituir alguma coisa que vem de alguma forma desconstruir aquilo que são práticas ancestrais, muitas das vezes. Por outro lado, também, no que diz respeito agora, por exemplo, à questão dos cemitérios e a importância que eles tinham, a importância também da literacia em saúde, que também já nessa altura se fazia, se tornava um bocadinho evidente. Mas falava-se há bocadinho da questão da misericórdia. E isso leva-me para uma questão, que era um bocadinho voltando também à questão da fundação. Quando as duas escolas são criadas no Porto e em Lisboa, há aqui uma distinção, enquanto que a escola de Lisboa fica sob a alçada penso que era do enfermeiro-mor do Hospital de São José, portanto, ou seja, mais ligado do Hospital Real, não é? Portanto, mais ligado ao Estado.
No Porto, a escola fica sob a dependência do provedor da Misericórdia. O que me leva a questionar se também aí já se fazia ver a diferença que existia, não só entre a abordagem, a forma como o Poder Central tratava de forma diferente Porto de Lisboa, mas também o importante papel que a sociedade tinha na tentativa de resolução daquilo que eram as grandes questões civilizacionais da cidade. Não, é verdade que sim. Eu penso, agora estou aqui a pensar, eu penso que isso também pode ter a ver com a circunstância de, desde muito cedo, a misericórdia de Lisboa, realidade que chega até os dias de hoje, depender do Estado, não é? Enfim, é um braço social do Estado. Enquanto que as restantes misericórdias do país, não, são instituições privadas das comunidades. Ahm, de facto, desde o início do século XVI, por todo o país, e particularmente no Porto, eram as misericórdias que, enfim, asseguravam a gestão e o funcionamento dos hospitais. E por isso, naturalmente, a Escola Médica, a Real Escola de Cirurgia do Porto, instalando-se naquela que era o grande hospital do Porto, que era o Hospital da Misericórdia, o Hospital de Santo António, que tinha começado a funcionar em 1800, como há bocadinho dizia, é em 1800 que se faz a transferência do Hospital Dom Lobo para o Hospital de Santo António, que até hoje continua a pertencer à Misericórdia. O Estado paga, enfim, um aluguer pela utilização do SNS de Santo António à Misericórdia do Porto. Mas, de facto, a comunidade procurava, a comunidade, a sociedade civil, e de um modo muito especial no Porto, sempre procurou responder a estas questões da saúde. Não só através da misericórdia, porque como vimos desde o século XVI o rei impôs que fosse a misericórdia que, enfim, gerisse todos os pequeninos hospitais que dão origem depois ao Hospital Dom Lobo, mas depois mais tarde, a partir nomeadamente do século XVIII, vamos ver começar a surgir uma vaga de novos hospitais pela cidade, muitos dos quais, enfim, vão chegando até aos dias de hoje, que são os hospitais das ordens terceiras. As ordens terceiras não são as ordens, as primeiras e segundas são as masculinas e femininas. As ordens terceiras são as ordens dos leigos, daquelas pessoas que se identificam muito com uma determinada devoção de uma ordem religiosa e com a sua ação social, daí a sentirem vocação ou disponibilidade para ingressar no mosteiro é outra coisa. Mas como se identificam muito com uma determinada ordem religiosa, juntam-se enquanto leigos e formam as ordens terceiras. E, regra geral, surgem apoiadas pelas ordens que os inspiraram, que muitas vezes até cedem terrenos ao lado para que eles possam instalar. E é por isso que nós temos as ordens terceiras de São Francisco junto ao antigo convento de São Francisco, a Ordem do Carmo junto ao antigo convento dos Carmelitas e por aí fora. E estas ordens terceiras vão seguir os objetivos religiosos das ordens que os inspiram e por isso vão erguer igrejas, mas vão também procurar responder a questões sociais. E quase todas elas, um dos primeiros objetivos que querem concretizar é a construção de hospitais. E por isso vamos ter o Hospital da Ordem Terceira de São Francisco, o Hospital da Ordem Terceira do Carmo, o Hospital da Ordem da Trindade, o Hospital da Ordem do Terço. Portanto, é a sociedade civil em torno destas instituições religiosas. No fundo, é um bocadinho o mesmo que já tínhamos visto há bocadinho na Idade Média em torno das confrarias e que agora se repete de novo com as ordens terceiras. Só que agora uma boa parte de quem está por trás das ordens terceiras é obviamente as mais poderosas e influentes famílias da cidade. Também uma forma de prestígio, ser mesário, provedor, um importante irmão destas ordens, é uma forma também de alguma afirmação social. Mas sim, um dos grandes objetivos é os hospitais. Mesmo algumas ordens que de início
ponto de vista da sua prestação social, não apostam logo no hospital, mas depois vão querer também um hospital. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Ordem da Lapa, que constrói o seu santuário, de imediato também um colégio, o famoso Colégio da Lapa, que foi tão marcante no século XIX no Porto, mas no início do século XX também, enfim, seguindo os seus objetivos, a Ordem da Lapa está a construir o seu hospital. E, portanto, é a sociedade civil, com efeito, como o professor dizia, que vai respondendo a estas necessidades também na área da assistência médica e hospitalar. Deixando, enfim, para a misericórdia o hospital que abarca toda a população. É muito interessante ver como é que a história de grandes instituições se molda e ela própria molda-se pelos grandes eventos que vão ocorrendo ao longo da história, pela maneira como uma sociedade se transforma e se vai adaptando, a própria instituição também se vai adaptando, e é nestes momentos também uma grande instituição moldada por grandes eventos também tem grandes personalidades. E essas personalidades, há algumas muito importantes aqui. Quais é que, na sua opinião, foram assim as mais importantes? Eu lanço já uma, Abel Salazar. Sim. Bom, a história da Faculdade de Medicina é, de facto, marcada por grandes nomes. Eu quase que, enfim, enquanto historiador, me apetecia aqui sublinhar 2 ou 3 que foram também grandes médicos e grandes e homens ligados à Faculdade de Medicina e que foram também grandes historiadores. Mas há algumas figuras que de facto são incontornáveis. Abel Salazar, enquanto alguém que, enfim, quando eu estudava em medicina, nunca estudei em medicina, felizmente para os doentes, mas enquanto eu estudava, era aluno da licenciatura, tinha também vários amigos, ainda hoje são meus amigos, que eram aqui estudantes em medicina. E havia o famoso calhamaço, o Harris, não é? O Harris, não é? E eles mostravam-me sempre muito orgulhosos. O método de Salazar era a única referência a um cientista, um médico português, num enorme calhamaço que todos os estudantes de medicina para esse mundo se guiavam, e lá estava o nome de Abel Salazar, e portanto era um orgulho poder ter no grande manual o nome de Abel Salazar, que de facto foi um grande cientista, um grande pedagogo, e há bocadinho falávamos da importância que a pedagogia e a capacidade de, enfim, entusiasmar e formar os estudantes de medicina teve ao longo da história desta instituição. Abel Salazar, que, enfim, era também, como todos nós sabemos, um homem multifacetado, um grande produtor artístico. Tenho tido a felicidade de regularmente, ao longo da minha atividade profissional, passar pela Casa Museu Abel Salazar e ficar sempre surpreendido com as intervenções artísticas do professor e com essa, enfim, sua máxima tão conhecida, não é? Um médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe. E este caráter multi-interdisciplinar de Abel Salazar, que eu acho que fez escola. Portanto, eu acho que essa é uma frase que está sempre muito presente nos médicos formados pela Universidade do Porto, que de facto se caracterizam por esta capacidade de, enfim, de enverdar por outras áreas, se interessar por outras áreas, e de como isso é fundamental para a sua formação e depois para a sua atividade. Mas se Abel Salazar foi uma figura relevante, quer dizer, já falamos de Camilo, poderíamos falar também de Júlio Diniz, e já para não falar na figura que agora está na frente da Faculdade de Medicina, do Hospital São João, ou a figura de estátua de Ricardo Jorge. Foi muito maltratado pela cidade a determinada altura, como a pessoa sabe, não é? O Ricardo Jorge era um homem incrível, um enorme cientista, reconhecido internacionalmente. Quando ele, em 1899, vai diagnosticar aquele que foi o último grande surto de peste bubónica, não é? Na Europa,
e vai defender o cerco sanitário. E o Ricardo Jorge era um homem muito estimado na cidade, mas a cidade vai se voltar contra ele, porque não lhe vão perdoar ele ter, enfim, indicado a necessidade deste cerco ao Porto. Claro que o contexto social e político da época pesa. Há muita gente que acha que é Lisboa que se está a vingar do Porto, porque poucos anos antes tínhamos tido a primeira tentativa de implantar o regime republicano em Portugal, o 31 de janeiro. E há muita gente que acha que é... E não só isso, mas depois, porque o movimento republicano no Porto está muito forte. O Porto está a eleger deputados republicanos para a corte. Durante muito tempo, os únicos deputados republicanos nas cortes eram eleitos o primeiro foi eleito pelo Porto, e depois ficarão conhecidos os deputados da peste que vão para as cortes. E portanto há um bocadinho este sentimento de que será o poder central que está a vingar, o poder monárquico que está a vingar no Porto, e Ricardo Jorge injustamente vai depois ser um bocadinho ostracizado, o que o leva depois a deslocar-se para Lisboa. Felizmente eu acho que com a passagem dos anos depois a cidade reencontrou-se com o professor Ricardo Jorge. E sim, como vimos aqui logo com a inauguração do Hospital de São João e a colocação da sua estátua, que agora passa a ter uma outra visibilidade. Quero agradecer-lhe a sua vinda aqui. Acho que tivemos uma conversa e acho que vamos tentar repetir. Eu perguntava-lhe no seu espaço, na série Caminhos da História, que de facto transporta o grande público a todos estes grandes eventos da nossa história. A história da medicina é difícil transmitir ou continua a ter interesse para o grande público? Eu acho que tem interesse para o grande público. Enfim, quase que terminaríamos como começamos, isto é, a história da medicina, a história da assistência médica, enfim, é tão antiga quanto a humanidade e é fundamental para a humanidade. E nos meus programas, seja abordando a questão da medicina enquanto ciência contemporânea e das marcas que deixa na cidade, e este edifício é um bom exemplo disso, seja até nas velhas crenças que não têm nada de científico, mas enfim, as velhas crenças em torno das questões da saúde que marcaram a cidade e que resistem, por vezes, de um modo surpreendente. É verdade que hoje as pessoas vão ao Passeio das Virtudes ver um belíssimo pôr do sol e já nem sabem que aquilo se chama das Virtudes, porque durante séculos a população do Porto, num tempo em que ainda não havia água ao domicílio, faziam questão de descer a uma fonte que existe mais abaixo, ficava do lado de fora da muralha, e apesar de haver poços e fontanários dentro da cidade mais fáceis, as pessoas faziam questão de ir lá com enorme esforço buscar água àquela fonte, porque ela tinha virtudes. Era a fonte das virtudes. As pessoas acreditavam que ela tinha propriedades curativas. Bom, isso hoje as pessoas esqueceram-se. Mas a verdade é que nós ainda hoje vemos, foi há poucos dias, 40 dias depois da Páscoa, na quinta-feira da Ascensão, continuamos a ver ainda hoje, 2025, gente a ir à fonte das 7 bicas na Senhora da Hora, no dia da festa, beber daquela água, porque ela tem poderes curativos. Ou vemos gente ir fazer mezinhas na capela do Senhor da Pedra, continua a ser ali um lugar de, enfim, práticas pagãs, mas também eu já vi algumas das pessoas que lá vão fazer aquelas mezinhas, depois saem atrás da capela, entram na capela, ajoelham-se e rezam ao Senhor da Pedra. Portanto, fenómenos de sincretismo, de mistura de crenças, muito em torno das questões da saúde. E, portanto, o peso que teve durante 5 séculos o santo padroeiro do Porto, desde 1500 até 1981, que era um santo médico, São Pantaleão. E a importância que teve para a cidade ter como padroeiro um santo que foi médico. Enfim, as questões da saúde, seja através das velhas práticas, crenças, seja através das instituições modernas científicas, moldam também a história da cidade. Fazem parte de nós. Fazem parte da nossa identidade.
enquanto historiador, o que é que, e nos tempos que correm, o que é que o preocupa mais? É a ignorância histórica ou uma certa reinvenção oportunística ou uma revisitação oportunística do passado? Pois, juntam-se. Isto é, a história pode ser manipulada se as pessoas não tiverem Um conhecimento. um conhecimento histórico. E, portanto, preocupa-me as duas coisas. Tento, dentro dos possíveis, através dos meus programas e de outras ações, divulgar a história, divulgar o passado, nessa perspectiva. Não é porque aquele senhor sabe muitas coisas sobre o passado, sobre coisas antigas. Não, é porque eu acredito, francamente, que, enfim, conhecer a história, valorizar o património enquanto um cimento que agrega às comunidades, é fundamental para a qualidade de vida das pessoas. E, portanto, a história e o passado só efetivamente valem a pena ser estudados e valorizados se tiverem essa aplicação no presente. Contribuir para a qualidade de vida das comunidades. Que as pessoas se sintam não anónimas num sítio que não lhes diz nada, mas se sintam identificadas com um espaço, porque há uma história que ele liga aos vizinhos e, portanto, reforçando este espírito de comunidade e de proximidade. Ou, como vemos no centro histórico, para valorizando a autoestima das populações, porque quem vem de fora admira, gosta do nosso património. E, portanto, é a ação no presente, é o papel no presente do passado e da história que eu acho que é fundamental. E por isso, sim, preocupa-me umas reescritas da história, sendo que, também há que o dizer, obviamente o passado é sempre uma invenção de cada presente. A forma como nós, ou a minha geração, aprendeu determinados episódios históricos na década de 70, início da década de 70, é hoje completamente diferente da forma como entendemos esses mesmos episódios históricos. Claro, cada presente constrói uma visão do passado, mas hoje em dia estamos a falar de outra coisa, estamos a falar de graves deturpações históricas que, enfim, são os desafios do nosso mundo contemporâneo, como bem sabemos, com que nos vamos ter que confrontar durante os próximos tempos, nas mais diferentes áreas, e aí também a história, o passado e a medicina podem e devem ter um papel. Muito obrigado por este magnífico momento e por nos dar aqui a possibilidade falava de lugar de encontro. Este foi um lugar de encontro entre saúde, conversas e caminhos, e os caminhos da história. Parece-me uma magnífica forma de celebrarmos este bicentenário da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Obrigado pela sua presença. Foi mais um episódio do Saúde, Conversas e Caminhos. Eu sou o Rui Amaral Mendes. Eu sou o Tiago Jacinto. Até à próxima. Até à próxima.